E aí, eu queria te perguntar, como é que foi a sua virada de ano? Eu vou contar como foi a minha. Eu tô rindo, mas é tipo rindo de nervoso. A minha virada, eu acho que ela foi uma revirada. Talvez algumas pessoas aqui vão se identificar. Quem estava em Santos, Guarujá, Praia Grande, Ubatuba, as praias do nosso litoral aqui de São Paulo, teve uma onda muito forte de virose. E se você ler lá naquele jornal do dia 1 ou 2 de janeiro que falava mais de 2.000 pessoas com virose no dia 31/1. Eu era uma dessas estatísticas. Eu estava literalmente, eu não queria ter que falar isso aqui, mas pondo tudo para fora. Não falam, deixa para fora o que foi ruim do ano anterior. Eu estava fazendo isso literalmente no dia 31/1, pondo tudo para fora. E foi muito forte, por quê? Pegou muita gente. Você estava numa casa, você ligava para outra e falava, aqui também está todo mundo. Ou cada dia era uma pessoa da família que estava com virose. Eu falava, nossa, da nossa família ficou todos, menos um, menos 2 pessoas. E o mais louco de tudo é que foi na noite do dia 31. A gente estava lá, todo mundo feliz, eu, minha mãe, Moisés Filho, tia Maró, e a gente estava com um pernil enorme, todo mundo comemorando na mesa. E aí, de repente, depois de comer tal, começou Moisés Filho, peraí, não estou muito bem. Aí, depois, Moisés Filho voltou e falei, acho que agora eu não estou bem também. E aí você ligava para as outras pessoas, e as outras pessoas falavam que nas outras casas, a ceia de Ano Novo tinha ficado intacta. Ninguém tinha mexido na mesa de sobremesa. Uma amiga do trabalho da minha mãe falou isso. Tia Suzy, estou te vendo aqui também, foi assim também na sua casa. No outro dia, a minha mãe estava bem, levou a gente para o pronto atendimento, lotado, todo mundo com virose por lá. Chegou a nossa vez da senha, a gente perguntou para a médica, podemos ser atendidos todos juntos? Podemos. Fomos consulta de 3 pessoas ao mesmo tempo, os sintomas são todos iguais. E nós não bebemos, para deixar bem claro, né, na virada. E ela já estava, pessoal, com as receitas dos remédios prontas e xerocadas. De todo mundo que estava, elas distribuíam receita. E eu cheguei na farmácia, para dar a minha receita, o cara falou, é tal e qual mais? O farmacêutico já sabia quais eram. Então foi muito forte. E a médica falou assim, olha, ontem eu atendi 600 pessoas. 500 foram virose como você. Aí passou uma injeção para a gente, aí foram alguns dias assim, mas foi puxado, foi intenso. E depois nós começamos a ler qual é o motivo para todo mundo. Porque não era assim, uma comida, porque foram em todas as casas, ou era alguma coisa específica. Começaram a sair as notícias depois, e a suspeita era que poderia ter vazamento de esgoto na água do mar, ou vazamento de esgoto, ligações clandestinas, e isso atingiu todo mundo, várias praias, por conta de um cano que devia estar furado, devia estar mal remendado e vazou. Vazou e espalhou mal, virose. Fez o dia 31 de muitas pessoas como o meu ser um dia 31 difícil. Pessoal, ó que louco. Você está vendo os fogos de artifício? Eu sempre queria assim ver, não acaba. Foi a primeira vez que eu falava, acaba logo esses fogos, por favor, porque queria descansar, né? Um cano como esse causou tudo isso. Porque ele estava furado, vazado e espalhou mal. Só que agora, vamos fingir que nada disso aconteceu? Vamos mudar toda a história? Imagina que eu conto para vocês que existe um cano, não precisa ser só para a praia, pode ser aqui para a nossa cidade também. Existe um cano que o líquido que passa aqui dentro é um líquido muito especial. Onde esse líquido derrama e espalha, ele começa a mudar as coisas. Por exemplo, ele entra numa casa que tem tristeza, e esse líquido começa a vir e começa a fazer a alegria brotar de novo, de uma maneira inexplicável. Esse líquido,
Quando ele cai numa casa que não tem, está passando por uma crise muito grande, uma crise na família, uma crise financeira, esse líquido começa a derramar sabedoria, que a pessoa começa a ter uma ideia do que ela faz, começa a ver saída onde não tem saída, começa a ter paz quando na casa está uma desordem. Se eu falar que esse líquido, onde ele cai, ele cura, e onde o médico disse que não tem mais resposta, ou que não tem jeito, aquele líquido vai e a pessoa começa a ser curada. Vou fazer 2 perguntas. Se eu falasse que esse daqui é o cano da praia que espalhou virose do dia 31, quem queria tomar um banho aqui embaixo? Ninguém. Se eu falo que esse é o cano desse líquido que eu falei para vocês, que onde ele passa, ele traz vida, ele traz cura, ele traz saúde, ele traz sabedoria, ele restaura. Quem queria tomar um banho aqui embaixo? Quem queria? Eu não sei se eu queria tomar um banho, ou se eu queria beber, ou se eu queria levar para casa. E se eu falar para vocês que esse líquido existe, e este líquido está dentro de você, e nós somos esse cano, e eu vou te provar agora com a palavra. Se a gente abre em João capítulo 4, versículo 14, ele fala assim: quem beber, Jesus está falando, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Se nós bebemos a água que Jesus nos dá, o que essa água faz dentro de nós? Jorra, jorra, ela não fica contida, ela jorra. Quem já viu um cano jorrando? Quem é que sem querer estourou, estava pregando alguma coisa em casa, estourou um cano e viu a casa jorrando, a cachoeira? É muito bom, nesse calor que a gente está, quem queria estar debaixo de um cano bem gelado, jorrando? Jesus não falou que vai cair uns pinguinhos, que vai cair umas gotas, ele falou que vai jorrar. E essa palavra se complementa em João 8,38, quando fala assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, quem crê em Jesus, do interior dela flui um rio, jorra, é muita água. Só que vocês concordam comigo? Eu queria ver essa água no povo de Deus jorrar muito mais do que ela está jorrando hoje. Se é um rio, se é uma água que jorra, no nosso contexto de hoje eu queria ver essa água jorrando muito mais. Igual a mulher da música que a gente cantou, que ela derramou o vaso de alabastro. Ela não jogou umas gotinhas, ela não comprou um perfume lá no Boticário ou na Natura e ela apertou um spray assim. Tss. Ela pegou, chegou na loja do Boticário e falou: qual que é o mais caro lançamento? É esse? Tá bom, eu dou para ele, eu quebro porque eu não quero que sobra nada para mim. Nós estamos hoje jorrando ou borrifando, ou só pingando, ou dando um sprayzinho. Não pode. Às vezes a gente está perdendo uma oportunidade. Eu olho para fora, às vezes eu vejo o contrário. Eu vejo o mal jorrando, fazendo a festa com os adolescentes, com os jovens, com o pessoal mais velho. E eu vejo às vezes o povo de Deus assim, tão contidinho, não jorrando a vida. E hoje o desafio da palavra é: vamos jorrar outra vez? Porque que água é essa? A palavra também fala, é o Espírito Santo em nós. Se o Espírito Santo habita em nós, ele é, entre aspas, só, entre muitas aspas, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. Só. Claro que não é só. Ele é tudo isso. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus está em você. O que ele não pode transformar através de nós? Vamos jorrar outra vez? Só que como aquela
o esgoto clandestino ou a ligação clandestina, o que eu percebo? Seria bom se o nosso cano tivesse mais furos para jorrar ainda mais. Só que eu sinto que, sabe o que o diabo está fazendo com o nosso cano? Ele está fechando. Ele está colocando coisas aqui nos furos para fechar e o Espírito Santo não jorrar através de nós. É como se ele pegasse aqui uma fita, deixa eu ver se eu vou conseguir fazer aqui. Como se ele pegasse uma fita assim, ó, e falasse assim: deixa eu dar um jeito de deixar o Leandro, ó, bem fechado, para ele não jorrar a vida que eu coloquei nele. E ele vai colocando, fechando o nosso cano para cada vez pingar menos. E na palavra de hoje, vocês topam refletir comigo, como um alerta, como um ponto de atenção, quais podem ser essas tentativas do diabo de fecharem o nosso cano para fluir o rio da vida, para a gente sair daqui hoje transbordando ainda mais? Topam? Como a palavra de Deus fala, né, para a gente orar: Deus, sonda o meu coração, vê se tem algo em mim, né, que precisa ser mudado, transformado, porque eu quero prestar atenção em tudo isso e mudar. Então, vamos conversar agora sobre algumas coisas que podem estar fechando o fluir do Espírito Santo na sua vida? Vamos? Vamos lá. O primeiro deles é um pouco desafiador. A gente aprende sobre isso lá em Mateus 5, que é o Sermão da Montanha, quando Jesus pregou tantas coisas. E tem uma parte que ele fala assim, em Mateus 5:23. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Então olha só, aqui a palavra está falando. Às vezes eu posso estar lá adorando e de repente eu lembro de alguma situação com algum irmão, com alguma pessoa que não ficou bem resolvida, que a pessoa pode ter algo contra mim. E que eu preciso reconciliar, que eu preciso tentar fechar aquela brecha que ficou. E aí a palavra fala: deixa a sua oferta lá e vai se reconciliar com seu irmão. Aqui nós estamos falando sobre perdão. A falta de perdão é uma das coisas que fecha o fluir do Espírito Santo na nossa vida. Porque ela nos atrapalha. A gente foi feito para ser livre. Mas imagina que eu estou aqui louvando, ó Santo Deus, não cantando bem, né, como a Amanda, aqui, fico maravilhado. Aí eu levanto a mão, aí eu lembro, maravilhado. E o Joãozinho, que eu briguei ontem, que... Aí começa a vir na sua mente essas histórias mal resolvidas, que você não perdoou, você não liberou perdão. E quando a gente vai para a oração que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso, uma das últimas frases do Pai Nosso é: perdoa as nossas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus devedores. Ou, outra tradução, perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado quem tem me ofendido. Aí, no meu dia a dia eu estou assim, a pessoa me ofende, aí eu falo assim... Começo a tratar ela com aquela sequidão, né? Aí, pisou uma vez na bola comigo, eu nunca mais quero, né, falar direito com aquela pessoa, não dou uma chance. Então aí eu vou orar e vou falar assim: Deus, me perdoa. Olha o que eu falei. Eu trato o que pisou na bola comigo com uma sequidão, com uma dureza. Aí eu falo: viu Deus, pode me tratar assim como eu estou tratando o Joãozinho. Aí ele: hã? Com aquela sequidão lá, é para eu te tratar? É para eu te perdoar com essa sequidão? Ai, é como se eu tivesse sentido... Essa palavra dá um soco na nossa barriga, não dá? É como se eu tivesse sentindo aquele mal-estar na minha barriga, de quando eu estava com virose, com ânsia. Pessoal, falar de perdão, muitas vezes é doloroso, não é fácil. Não é chegar assim, eu falo...
tô suando até para falar, né, de perdão, porque nós começamos a lembrar de tantas vezes na nossa vida que a gente passou com um trator por cima de outras pessoas, de vezes que a gente não foi gentil, de vezes que sim a gente falou, eu não quero mais, ver essa pessoa na minha frente ou tratar ela assim. Então não é que é mágica perdoar. Não é que assim, eu sou de Jesus, então pode fazer comigo o que você quiser. Não estamos falando de pessoas sem sentimentos. Nós temos sentimentos. Perdoar é duro, perdoar é muito difícil. Por isso que ela é um exercício, uma predisposição. Por isso que Jesus falou, se quando você estiver orando, você ora e fala, Pai, perdoa assim como eu tenho perdoado. Aí você fala, eu não estou perdoando muito. Então aquela oração te faz no dia seguinte perdoar mais, começar a respirar mais fundo e relevar mais, certo? No mesmo Sermão da Montanha, Jesus fala, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem. Aí você fala assim, ai Jesus, assim tá puxado, orar por quem me persegue. Que vontade, pessoal, que a gente tem de orar por alguém que nos persegue, que nos difama, que fala mal de nós. Não dá, é duro. Mas, de novo, é um exercício. Quando eu vou lá e eu, de novo, pegando o exemplo. Senhor, abençoa lá o Pedro. Eu começo a quebrantar o meu coração e não ser mais um cara tão orgulhoso. Porque se eu já estou orando por ele, eu já estou começando até a reconsiderar aquela pessoa. Então, muito obrigado, Amanda, pelo rio de vida aqui, como a gente está falando, né? Eu começo a reconsiderar aquela pessoa. E Deus, com isso, quando Ele vai fazendo isso com a gente, não é que Ele quer nos fazer mal ou espremer o nosso coração. Na verdade, quando Ele nos estimula a perdoar, Ele está querendo que a gente seja mais livre. No Glorify, nessas últimas semanas, que é aquele aplicativo de devocional, uma das frases do dia foi assim: quando você perdoa, você liberta um prisioneiro. E depois você descobre que o prisioneiro, na verdade, era você. Não é verdade, pessoal? Claro, estou aqui dando esse estímulo para todos nós de perdão, mas pode acontecer tudo. Pode ser que você perdoe alguém, ou que você tente pedir perdão, e aquela pessoa te ignore. Tudo bem, você fez a sua parte. A palavra fala, vai, tenta falar com a pessoa. Se ela não te ouvir, vai com 2 pessoas. Se ela não te ouvir, vai com a igreja. Se não, trata como um publicano. Você tenta, mas você não garante que a outra pessoa vai aceitar o seu perdão. Mas tudo bem, você fez a sua parte, você libertou o prisioneiro, você. Se a pessoa aceitar, ganhar e mudar, ganho, mas se não der, tudo bem, a gente não consegue controlar isso. Mas você se libertou. Pode ser que você peça perdão para a pessoa e a outra pessoa perdoe, mas não haja mais aquela convivência. Você vai perdoar, cada um vai tocar o seu rumo. Pode ser que no futuro a gente se reencontre, pode ser que não. Se eu não me engano, na palavra, a gente vê lá Paulo, ele também, se não me engano era com João Marcos, eles discutem, depois eles se unem outra vez no futuro. Então, pode ser que esses caminhos, vocês perdoem, a pessoa aceite, mas cada um toca a sua vida. Tudo bem, perdoar não necessariamente significa conviver de novo, mas está perdoado e só o tempo vai curar aquelas feridas. E pode ser também que aquele perdão aconteça das 2 partes e o relacionamento das 2 fique ainda mais forte. Porque passou por aquilo, as pessoas vão continuar convivendo e aquela marca deixou ainda mais forte. Tudo bem, só que não podemos garantir que vai ser a opção 1, a opção 2 ou a opção 3. Nem você pode escolher, vai depender da outra pessoa. Mas o que depender de nós, vamos orar por essas pessoas difíceis da nossa vida, vamos, na nossa oração, deixar Deus nos quebrantar, para tirar, como a virose quebranta a gente, mas ela tira o que é ruim, tira essa prisão da falta de perdão. Esse é o primeiro tópico. Doeu, como uma virose doeu, esse é difícil. O próximo, ele
também vem, ele pode parecer um soco na barriga num primeiro momento, mas ele também vem para nos libertar. E primeiro nós falamos a falta de perdão, e a segunda que nós temos para falar hoje é o pecado. Pecado, pessoal, também fecha o fluir do Espírito Santo através de nós. Claro, nós somos seres humanos. Todos nós somos pecadores e sujeitos à tentação. Mas quando a gente começa e conhece Jesus, a gente começa uma guerra com o pecado. Porque se a gente tem um coração humilde, aberto para aprender, cada vez mais a gente vai aprendendo que o pecado faz mal para nós. E quando Deus fala para mim, não faz isso, não é que Ele está me tolhendo, ou que Ele está me limitando na vida, não. Ele está me dando um conselho, falando, essa atitude não combina com você, vai ser um veneno para a sua vida, para de fazer isso. Quando Deus fala, Ele está como um pai, me protegendo, para eu entender, aquilo não me faz bem. E nós começamos uma luta contra o pecado, e é uma luta difícil, diária, e é aquilo, dias que a gente ganha, dias que a gente perde, mas a gente tem que continuar nessa luta. O que nós não podemos permitir é nos acostumar com o pecado. Deixar uns pecados conhecidos, entre aspas, como os pecados de estimação, que a gente deixa lá num canto do nosso quarto, da nossa vida, do nosso coração, e continua fazendo. E Deus está nos avisando, falando, para de fazer isso. Não combina com você, não te faz bem, isso vai acabar te matando. Quando a gente lê esse Salmo de Davi, que é o Salmo 32, ele fala assim, Salmo 32, versículo 3, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. O pecado te seca por dentro, ele te faz definhar por dentro. E quando a gente fala que Deus vem para nos dar vida em abundância, Ele não quer que a gente morra por dentro, que a gente definhe. Então, quando eu tomo a atitude e falo, Deus, me ajuda nessa guerra contra o pecado, eu mudo esse jogo. Mas enquanto eu me acostumo, deixo aquela área lá, falo, Deus, cuida de 99% da minha vida e não nesse 1%, poxa, eu não estou sendo honesto com Deus. Você se casaria com uma pessoa que falaria assim, eu vou casar 99% com você. Aí você vai ficar sempre suspeitando daquele 1%. Se a sua gerente do banco falasse assim, gerente, você cuida do meu dinheiro? Ela fala, eu vou cuidar do seu dinheiro 99%, aí você vai desconfiar daquele 1%. Deus está nos chamando a atenção para esse 1%, que pode ter a ver com alguma coisa do nosso ego. Poxa, às vezes pode ser, eu posso não estar bem resolvido com a mentira, com a raiva, deixo aquele jeito explosivo tomar conta de mim. Pode ter a ver com coisas que eu faço, com atitudes que eu tenho no meu trabalho, na minha vida, com a maneira como eu olho para as coisas. Eu falo, não, Jesus, não deixa eu agir mais assim, não deixa, me ajuda. E aí vem esse estímulo. Vocês concordam comigo que o pecado tira a nossa autoridade espiritual? Parece que o pecado, quando você consegue vencer a guerra com o pecado, poxa, você se sente mais leve, mais livre, você também não se sente com um teto te atrapalhando. De novo, o que a gente falou antes, a falta de perdão é um teto, porque você vai levantar sua mão para adorar, bate naquele teto da falta de perdão. Você vai levantar sua mão para orar por alguém que está precisando, parece que bate na falta do perdão. Parece que a mesma coisa é com o pecado. Aquele pecado não resolvido da minha vida, eu vou orar, aí eu falo, ops, mas tem aquela coisa na minha vida que eu queria me libertar, e Deus quer te libertar disso, para o rio fluir. Tem uma história, a gente não sabe se é uma lenda, se é da tradição, mas se a gente pensar, o Agostinho, da tradição da igreja, ele
tinha, antes de conhecer a Jesus, uma vida devassa, uma vida longe de Deus. E depois ele teve um encontro com Deus e com Jesus. E diz a tradição, aí a gente não vai saber se é uma lenda, se é uma história, mas vale como uma aplicação para nós, que o Agostinho estava lá e uma das antigas amantes dele veio e falou assim: Agostinho, você não lembra de mim? Sou eu, olha eu aqui, uma das suas amantes. Aí o Agostinho olha para trás e fala: mas eu não sou o mesmo. E ele continua o caminho. Se ele continuasse a ter o rabo preso, se ele continuasse pecando com aquela mulher, ele perderia a autoridade que Deus deu para ele. Mas a mulher falou: você não lembra? Eu sou a mesma, com quem você pecava junto. Ele falou: eu não sou mais o mesmo. E eu não vou perder meu tempo com você, vou continuar aqui o meu caminho. Você não vê nisso uma atitude de autoridade espiritual? De não ter o rabo preso, de falar: olha, pecado, você não tem mais lugar na minha vida. E por isso que eu falo que é uma luta diária, mas a gente tem que ter a posição de falar: esse pecado pode ser muito difícil de eu lutar, como muitos são, mas eu estou em guerra contra ele, eu estou tentando, eu não estou me conformando de conviver com ele. E aí no mesmo Salmo 32, no versículo 1, Davi fala: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Hipocrisia é eu esconder o pecado e continuar vivendo com ele. Agora, se eu me liberto e vou pedindo sempre ajuda para Deus que eu não quero aceitar e continuar, eu sou feliz, eu sou livre e eu tenho ainda mais autoridade espiritual para fluir o rio da vida nas outras pessoas. Não é que você só vai fluir o rio da vida quando você for um santo, aquela pessoa. Não, é como se fosse um degrau de uma escada. Cada dia que eu estou me comprometendo mais, que eu estou buscando Deus mais, esse rio vai fluindo mais, o pecado vai tendo menos lugar na nossa vida. Por isso que tem aquele versículo: sem santidade ninguém verá o Senhor. Cada vez que eu escolho a santidade, que eu renuncio um pecado, que eu falo não ao que todo mundo, que os meus amigos estão fazendo, que a sociedade acha normal, eu estou subindo um degrau para essa fita aqui, ó, e saindo, e o rio abençoar a minha família, a minha igreja, o meu trabalho, onde eu passo. Esse é o segundo dos nossos bloqueios. Então vamos recapitular? Ver se está todo mundo aqui acordado. Qual foi o primeiro bloqueio? Ninguém está acordado, deixa eu ouvir de novo. Qual que foi o primeiro? Perdão. A falta de perdão atrapalha o fluir. E qual é o segundo? Pecado. E o terceiro e último, eu acho ele muito sério, e eu acho que ele é o mais silencioso, que a gente não percebe. Porque o pecado, ele é meio claro, não é? O bloqueio que ele faz na nossa vida. O perdão também. Esse que a gente vai ler agora, ele é um pouco disfarçado às vezes. E para a gente entender o que nós vamos lá para o passado bem longe. Relembrar algo que aconteceu com o profeta Eliseu. E esse é o nosso último tópico para refletir juntos hoje. Eliseu foi um homem de Deus, corajoso. Vocês lembram quantas... Nossa, se a gente parasse para listar tudo que... desculpa, eu estou falando de Eliseu, é que os dois nomes são parecidos, Elias e Eliseu, mas na verdade eu queria falar de Elias. Um era o pai espiritual do outro, né? Então estou falando do Elias. Quantas experiências fortes com Deus Elias teve? Aquela que a gente ensina para as crianças, de que Elias falou que Deus mandaria o fogo do céu para queimar o holocausto. Falava: pode jogar água, Deus vai mandar fogo mesmo com vocês jogando água.
Que homem de Deus, quantas pessoas ele ajudou, que mover de Deus através da vida do Elias. E aí depois que Elias derrotou todos os profetas de Baal, aquele Deus falso, foi essa disputa, né? Tinha um altar que estava Elias e um altar que estavam os profetas de Baal. Ele falou: Deus, vamos ver se Deus vai mandar fogo do céu ou se Baal, o Deus de vocês, vai mandar fogo do céu. Assim a gente vai ver qual Deus é verdadeiro. Os profetas de Baal estavam lá: Baal, manda o fogo, tal. Ficaram lá horas e nada. Não caiu nada do céu porque Baal não existe. Elias foi lá e, para ficar mais difícil, ele falou: pode jogar água. Pode jogar mais água que Deus vai mandar fogo com tudo isso molhado. Jogaram. Deus mandou fogo e todos aqueles profetas foram derrotados. Aqueles falsos profetas. Quando uma pessoa soube que Elias tinha feito tudo isso, ela ficou muito irritada e muito nervosa. Jezabel, a rainha, que amava esses profetas de Baal. Jezabel, que era uma flor que não se cheire, que era uma cobra, a rainha. Ela, depois de saber isso, olha o que o 1 Reis 19, versículo 1 fala. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nessa hora, Elias, ela está falando, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a dele. Ela mandou um bilhete para Elias falando: eu vou te matar, Elias. Quem você pensa que você é? Existem algumas situações na nossa vida que são como a Jezabel, que são situações acuadoras, que são situações que tentam nos atacar. Como a Jezabel falou: eu vou te matar, Elias. Quem você pensa que você é? E aí, Elias, esse homem tão cheio de Deus, tão corajoso, ele teve medo e fugiu para salvar a vida. E ele se esconde, mas eu acho tão triste essa frase, e eu acho que hoje, como um aprendizado, a gente tem que aprender com essa frase. Ela fala assim: Elias chegou a um pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. E Elias se afunda naquela tristeza e naquela vontade de sumir. Elias, um homem de Deus, todos nós estamos sujeitos, falou: Deus, chega, eu já tive o bastante, já está bom para mim, tira a minha vida. Um dia antes, Elias estava mostrando para todo Israel que só o Senhor é Deus. Um dia depois, por causa de uma infeliz da Jezabel, ele estava falando para Deus: chega, Deus, não quero mais viver. Já está bom, eu não sou melhor que ninguém. Então, uma Jezabel é capaz de fazer isso com a nossa vida. E às vezes de maneira silenciosa. E por isso, queria te estimular, nessa última parte da mensagem, a não deixar a Jezabel vir aqui e acuar o seu louvor, a sua adoração, impedindo você de ser quem você é, impedindo você de ser quem Deus te chamou para ser. E às vezes a Jezabel vem na forma de uma crítica para você. Às vezes uma crítica que pode infelizmente acontecer até dentro da igreja. Às vezes a Jezabel vem para você como uma afronta de uma pessoa querida, uma pessoa próxima, que vem e te ataca. Às vezes você faz uma coisa para Deus tão legal, e você esperava que uma outra pessoa te reconhecesse, mas aquela outra pessoa estava distraída e não te deu bola, ou não valorizou, e aquilo dói muito no nosso coração. Só que quantas vezes, como Elias, diante de uma afronta, de uma acusação, diante de uma difamação, ou mesmo diante de uma indiferença
que às vezes pode ser até voluntária ou involuntária, de uma pessoa que foi indiferente, que foi fria com você. Você fala como Elias: chega, para mim foi o bastante. Vou traduzir essa forma em outras, como às vezes a gente fala: chega, agora eu não faço mais também. Chega, agora eu vou ficar no meu canto. Não é assim que a gente fala às vezes? Chega, agora deixa os outros fazerem, para ver o que é bom. Essa às vezes é a nossa reação diante de uma Jezabel. Às vezes na minha inocência ou na minha pureza eu estava louvando a Deus de uma forma e eu recebi uma crítica. E às vezes eu paro de ser aquela pessoa assim, que falavam, porque falaram da minha voz, porque falaram do meu jeito, porque falaram da minha atitude. Às vezes o diabo plantou uma Jezabel lá para te acuar e te silenciar. Não! O mundo está perdendo enquanto o seu cano está fechado por causa dessa infeliz da Jezabel. Não vamos tolerar a Jezabel. Você consegue reconhecer na sua vida Jezabéis que tentaram te atrapalhar, ou que deixaram marcas na sua vida, na sua adoração, no seu trabalho com Deus? Um monte. Quanto que a gente, o povo de Deus, está perdendo por essas Jezabéis terem nos silenciado? É uma estratégia, e às vezes ela é silenciosa. E o diabo é tão estratégico, porque às vezes ele faz isso quando você está lá com a melhor das intenções, quando você ainda é novo na fé, quando você é uma criança, porque ele quer deixar marcas para você não derramar o seu vaso de alabastro. Elias se fechou naquela cabana e Deus foi até ele. Deus está vindo até cada um de nós nessa manhã para nos tirar dessa cabana. E se no seu 2025 vier uma Jezabel, você pode escolher ter uma virada e falar: eu não vou agir como Elias, eu vou agir como a mulher do perfume. Porque Judas, como Jezabel, falou: nossa, para que fazer isso? Para que derramar esse perfume? Para que gastar todo esse dinheiro? Para que gritar tão alto? Para que falar? Para que gastar tanto? Para que ficar todo esse tempo na igreja? Judas tentou falar isso para Jezabel. Para a mulher que estava com perfume. Ela se importou? Não. Ela já tinha derramado todo o perfume. E aquela outra mãe, que queria muito que a filha dela fosse curada, e foi atrás de Jesus e falava: por favor, Jesus, cura a minha filha. Jesus ficou quieto, porque às vezes Jesus fica quieto para esperar qual que vai ser a nossa próxima reação, porque Ele sabe, Ele quer nos desenvolver. Aquela mulher continuou falando: Jesus, cura a minha filha. Aí os discípulos: essa mulher gritando aí, Jesus quer que a gente tire ela daqui, manda ela ficar quieta? A mulher não parou, ela continuou. Ela falou: Jesus, cura a minha filha, nem que seja uma migalha. Jesus olhou para ela e falou: que fé dessa mulher. Tanta Jezabel tentou fazer ela calar a boca, ela não calou. Ela continuou jorrando o pedido que ela tinha de querer ser curada. Ou os cegos de Jericó que ficavam assim: Jesus, tem compaixão de mim. Quem sou eu para falar para o cego: fica quieto, cala a boca, eu estou passando o que ele está passando? Só ele sabe a dor dele, só você sabe a sua história. Então não deixa Jezabel interferir na sua adoração, na sua entrega para Deus, porque eles gritaram tanto: tem compaixão de mim, que Jesus mandou chamar eles, e eles voltaram a ver, eles foram curados. Então a Jezabel não pode nos calar. Tem um rio de vida dentro de você. E eu queria nesse momento que a gente cantasse de novo a música do vaso de alabastro. E eu queria que a gente fizesse duas coisas nesse momento. Você pode se colocar de pé. É um momento de entrega, é um momento de decisão, é um momento profético na sua vida. Você quer sair daqui a mesma fonte que você entrou, o mesmo cano? Só você sabe o que está tampando esse cano.
para fluir mais. Poxa, por que represar essa vida que tem dentro de você? E como uma recapitulação nessa oração, eu vou fazer 3 convocações. E você orando no seu lugar, fala com Deus. Primeiro, eu oro junto com aqueles que sabem que precisam liberar o perdão para alguém. E que é muito difícil. Eu te garanto, você não vai sentir nada, eu acho, durante essa mensagem. Talvez você fique assim pensando, não é porque eu falei isso que você vai falar, nossa, agora eu estou com uma vontade de perdoar, porque é duro perdoar, mas é uma decisão. No seu lugar, você pode falar com Deus, falar, Deus, eu não estou sentindo nada por aquela pessoa, mas eu sei que eu tenho que perdoá-la. Está muito difícil para mim liberar esse perdão, mas eu preciso tirar essa algema da minha vida. Então fala com Deus aí. Pede força para perdoar. Deus, quando o Senhor estava na cruz, o Senhor teve força para falar, perdoa porque não sabem o que fazem. Que essa mesma força venha sobre nós, para liberar o perdão, para tantas pessoas que nos magoaram, para tantas histórias não fechadas e não resolvidas. Pai, prepara situações, torna mais leve, ajuda cada um a tomar uma atitude necessária. Dá força, Pai. Dá resistência para o nosso coração aguentar tudo isso. A segunda convocação é para quem está numa luta muito grande, com um pecado, e que tinha até deixado essa luta de lado, mas hoje essa palavra te desafiou a falar, eu não quero mais tolerar esse pecado na minha vida. Você me ajuda, Jesus? E Ele te ajuda. Deus, dá força para essa pessoa romper com esse pecado. Dá força, Pai, para cada um de nós na nossa luta diária. Queremos o caminho da santidade. Queremos, Pai, a pureza. Não é fácil. Nos fortalece em nome de Jesus. Em nome de Jesus, venha uma nova força sobre cada um de nós, para vencer o pecado. Venha uma nova inspiração para cada um aqui, ajudar o irmão que está no pecado e que vem pedir ajuda, para nós sermos pessoas confiáveis, que vão ajudar os outros com seus pecados, uns aos outros nas suas lutas. E terceiro, Pai, faz um grande momento de cura do nosso interior agora. Cada um sabe a Jezabel, que tentou te calar, que tentou te silenciar, que te desencantou com a obra de Deus. Nesse momento, a Jezabel espiritual vai cair do prédio. Ela não vai ter mais voz, autoridade na nossa vida. E assim como aconteceu com a Jezabel da Bíblia, que os cachorros comeram ela, os cachorros comem a Jezabel que nos atrapalha nesse momento, a voz dela vai se silenciar, a cura vai fluir dentro de nós, o seu povo vai voltar a ser como uma fonte, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E agora eu te desafio a você se unir com a pessoa que está do seu lado, em 2, em 3, e nós começarmos a fazer orações coletivas. Ora por essa pessoa que está do seu lado. Começa a falar palavras de exortação para ela, para a fonte dela não parar de fluir. Vamos, ore por essa pessoa que está do seu lado.
Aleluia! Nós derramamos, porque Ele derramou sobre nós primeiro um rio de vida e um rio de restauração. Então Deus te renove para uma nova semana e um novo tempo de cano aberto, com muita água, muito fluir do Espírito Santo através de nós. Amém? Jesus é a nossa força. Amém.